pessoas, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre o cálculo determinante 3×3. Nós já vimos o que é um determinante, né, um número associado a uma matriz quadrada, e nós vimos como que calcula esse número para uma matriz 2×2. É muito simples, multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Para uma matriz 3×3, a continha seria essa aqui, né? Eu tenho todos os elementos aqui, os 9 elementos de uma matriz 3×3, A11, A12, A13 até o A33. Então, basta eu fazer essa simples operação aqui, que tem 6 termos, tá? Decore isso aí e se vire. Não, brincadeira. Se a gente, né, fizesse o desenvolvimento, assim como a gente fez num sisteminha 2×2, se a gente fizesse para um sisteminha 3×3, a gente chegaria nessa ideia aqui, né? O valor que fica lá sobre todos os resultados das variáveis incógnitas x, y, z seria esse número aqui. Mas é muito complicado a gente decorar esse produto, né? Se você conseguir olhar aqui por um tempo, você pode até perceber algum padrão. Mas a gente tem a sorte de alguém já ter feito isso pra gente, que foi o nosso amigo Sarri. É o método de Sarri, né? Calcular o determinante de uma matriz por Sarri. Esse método, pessoal, aí eu já vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Esse método, ele é só para 3×3. A gente está estudando o cálculo determinante dependendo da ordem. Então, o cálculo da matriz 2×2, determinante da matriz 2×2, é do jeito que a gente viu na aula passada. Eu não posso vir aqui e multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Não vai dar certo o método da 2×2 aqui na 3×3. Da mesma forma, esse método de Sarri, ele funciona apenas para 3×3. Beleza? O que ele faz? Ele simplesmente ajuda a gente a não precisar decorar todos, né, os elementos aqui, quais são as multiplicações que eu tenho que fazer. Tá? Nem coube aqui, né, para eu escrever. A11 vezes A22 vezes A33, mais isso aqui, menos o que está aqui embaixo, menos o que está aqui, menos esse. Então, são 6 parcelas, né, 6 termos que eu tenho aqui para poder calcular o determinante de uma 3×3. Então, vamos ver o que o Sarri fala para a gente. Suponha que você queira calcular o determinante dessa matriz aqui 3×3. Vamos fazer um exemplo numérico. Para você conseguir efetuar todas as multiplicações que tem aqui, o Sarri diz para você copiar as 2 primeiras colunas aqui na frente da matriz. Tá? Então, você copia 1, 3, 3, copiei aqui, 1, 3, 3. 0, 2, 1, 0, 2, 1. Copia as 2 primeiras colunas aqui na frente da matriz, para você calcular o determinante. Com isso, você vai conseguir calcular esse determinante aqui, tá? Lembrando que com a barrinha eu estou indicando o determinante. Primeiramente, você vai fazer as multiplicações na direção da diagonal principal. Deixa eu pegar uma reta para ficar bonitinho. Na direção da diagonal principal, ó, 1 vezes 2 vezes 4, tá? Olha só, 1, e toda hora eu faço isso. Vai ser 1 vezes 2 vezes 4. Reparem que é exatamente esse primeiro termo aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 4, porque o A11 é 1, o A22 é 2, o A33 é 4. A próxima multiplicação seria isso aqui, ó. A12, A23, A31. Você continua na direção da diagonal principal, ó. 0 vezes menos 1 vezes 3. Então, dessa maneira organizada, você vai ganhar já de presente o termo que você precisa. Veja só, 0 vezes menos 1 vezes 3. Repare que o 0 é o A12. Então, aqui seria o 0. Repare que o menos 1 é o A23. Menos 1 é o A23. E repare que o A31, que está aqui, é o 3, que na verdade ele foi copiado aqui na frente. Então, o que o Sarri faz é justamente buscar os termos, né, os elementos corretos para você construir o termo da maneira adequada. Então, aqui ficou 0 vezes menos 1 vezes 3. Aqui tinha o 3. Então, ele está justamente seguindo
a definição do determinante, tá? A título de curiosidade, pessoal, existe uma definição formal para o cálculo determinante de uma matriz n por n, uma fórmula que vai atender a todas as matrizes de qualquer ordem, tá? A gente não vai comentar isso porque a notação ela é um pouco carregada, teria que falar sobre permutação, que é uma coisa que vocês veem no terceiro ano. Então, em princípio, a gente vai trabalhar com regras práticas, tá? Com métodos para se calcular o determinante, beleza? Então, como é que eu continuo isso para poder obter o terceiro termo ali? Eu vou continuar na diagonal, na direção da diagonal principal, menos 2 vezes 3 vezes 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 vezes 1, tá? Ó, aqui é mais, mas esse menos aqui, ele apareceu por conta do sinal do elemento, tá? Então, mantive o sinal aqui. Então, eu teria aqui, por exemplo, 8 mais 0 mais menos 6. Então, eu teria isso aqui na direção da diagonal principal. Então, na direção da diagonal principal, eu tenho 1, 2, 3 termos. Feito isso, eu venho na direção da diagonal secundária. Eu não vou continuar aqui fazer 1 vezes 2, porque eu vou pegar sempre 3 elementos. Então, agora eu vou fazer menos 2 vezes 3, que vai ser exatamente esse termo aqui. É o A13 vezes o A22 vezes o A31. Pode conferir aí que pegou exatamente esses elementos. Então, eu vou ter menos, aí tem que tomar cuidado, porque agora o sinal vai ter que ser trocado. Eu tenho menos 2 vezes 2 vezes 3. Repare que por conta desse sinal de menos aqui, vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais, na verdade. Então, na direção da diagonal secundária, eu vou trocando o sinal. Aí, depois, ainda vou ter 1 vezes menos 1 vezes 1. Então, eu vou ter menos, vou escrever aqui na frente, tá? Menos 1 vezes menos 1 vezes 1. E, por último, eu vou ter 0 vezes 3 vezes 4. Por último, eu vou ter menos 0 vezes 3 vezes 4. Beleza? E aí eu vou calcular o determinante final. Então, aqui na direção da diagonal secundária, eu tenho menos 2 vezes 2 vezes 3. Eu vou ter menos 12, né? Aqui eu vou ter menos 1. É isso? E aqui eu vou ter 0. Menos mais 0. Tá? Aí você pode pensar de duas maneiras, né? Tem gente que já vai trocando o sinal de todo mundo aqui, então vai ficar mais 12 mais 1 menos 0, que não vai fazer diferença. Tem gente que faz tudo primeiro e troca o sinal depois, tá? Aí tanto faz, é só lembrar que na direção da diagonal principal você mantém o sinal, na direção da diagonal secundária você troca o sinal. Então o determinante aqui vai dar 8 menos 6, como a gente já tinha feito, que é 2. Deixa eu trocar a cor para não confundir. Então, eu vou ter 8 menos 6, 2. E eu vou ter 12 mais 1, né? Porque ficou menos 12. Então, ficou mais 12. E menos menos 1 vai ficar mais 1. Então, ficou mais 13, na verdade. Então, o determinante dessa matriz é 15. Beleza? Então, o número associado a essa matriz, que vai ser chamado de determinante dessa matriz aqui, é 15. Se eu digo que essa matriz é a matriz M, opa, eu fiz errado, né? Por que eu não posso fazer isso que eu fiz? Porque está com a barrinha aqui. Então, não posso dar o nome para essa matriz de matriz M. Enfim, se a matriz, né, com os elementos nessa disposição for chamada de M, então eu teria que o determinante da matriz M é 15. Beleza? Então é isso. Para fazer uma matriz, determinante de uma matriz 3x3, você pode usar esse método, que é o método de Sarry, que é copiar as duas primeiras colunas na frente, fazer os 3 termos na direção da diagonal principal e os 3 termos na direção da diagonal secundária. Lembrando que é mais,
menos, 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 ou seja, na direção da diagonal secundária, você vai trocando o sinal para você acrescentar no seu resultado. Beleza? Lembrando, pessoal, que isso é apenas método, ok? Eu, por exemplo, nem faço assim. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, que é... Eu não vou nem falar dele formalmente, porque às vezes que eu falo, os alunos não gostam muito, dizem que é mais confuso. Mas, para quem gostar, olha só como que eu faço esse determinante. Se eu fosse calcular o determinante dessa matriz, eu faria o seguinte. Eu faria 1 vezes 2 vezes 4, que é 8. 0 vezes menos 1. Tá vendo que precisava do outro termo aqui? Do outro elemento? Eu busco ele aqui. 0 vezes menos 1 vezes 3, que vai dar mais 0. Depois, 3 vezes 1 vezes menos 2. Então, aqui eu peguei só dois elementos, eu busquei o terceiro lá do outro lado. Então, eu vou ter menos 6. Fiz tudo na direção da diagonal principal. Depois, eu vou ter 3 vezes 2 vezes menos 2. Eu vou ter menos 12, só que eu troco o sinal, mais 12. Eu vou ter 1 vezes menos 1 vezes 1, seria menos 1. Vou trocar o sinal, vai ficar mais 1. E eu tenho 3 vezes 0 vezes 4, que vai dar menos 0. Então, tudo isso vai dar igual a 15, da mesma forma. O pessoal acha mais confuso porque eu tenho que buscar o elemento, as linhas vão se cruzando, tá? Esse é o método borboletinha que eu chamo, tá? Aí, ó, bonitinho. É o método borboletinha, que é um método, na verdade, similar ao método de Sarri, tá? Sarri é só um método possível. Quer ver uma outra maneira? Não quero confundir vocês, quero só mostrar que é possível fazer essa operação de diversos modos. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, um outro jeito de fazer algo parecido com o que o Sarri faz seria copiar as duas primeiras linhas embaixo. Ó, 1, 0, menos 2, 1, 0, menos 2. 3, 2, menos 1, 3, 2, menos 1. Copiei as duas primeiras linhas na frente. Aí eu posso fazer 1 vezes 2 vezes 4, 3 vezes 1 vezes menos 2, 3 vezes 0 vezes menos 1. Na direção da diagonal principal. Vai ficar 8 menos 6. Depois, menos 2 vezes 2 vezes 3, menos 1 vezes 1 vezes 1 e 4 vezes 0 vezes 3. Tá vendo? Vai dar a mesma coisa. Vai dar exatamente esses 6 termos aqui e o determinante vai dar igual a 15. Você pode conferir aí que vai dar exatamente igual a 15. Beleza? Então, são algumas maneiras para você calcular o determinante 3 por 3. O método de Sarri, você copia as duas primeiras colunas na frente, faz a multiplicação na direção da diagonal principal, faz as multiplicações na direção da diagonal secundária e soma tudo. Lembrando que na direção da diagonal secundária, você precisa trocar o sinal para poder somar. Beleza? É isso. Então, a gente já sabe calcular o determinante 2 por 2 e o determinante 3 por 3. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.